Vamos continuar então falando, né, sobre o mecanismo Kami-seguidor, né? Este é o capítulo 3 do livro do Mabir, né? Essa é a nossa videoaula, parte 3 sobre esse assunto, né? Então agora está na hora da gente falar sobre os movimentos, né, que a gente vai definir, né, para o nosso seguidor, tá? Lembrando, né, que aqui a gente está falando sobre síntese de mecanismos, então geralmente o movimento do seguidor é o nosso dado de entrada, né? Então a gente precisa, de acordo com as necessidades, né, do nosso mecanismo, né? Então que é dado, né, no caso aí, no enunciado dos nossos problemas, a gente vai definir qual que é o gráfico de posição, velocidade e aceleração do nosso mecanismo, né? Então o livro comenta, né, deve-se avaliar os gráficos, né, de deslocamento, velocidade e aceleração. Então ele coloca um gráfico para a gente começar a fazer essa análise. Então aqui eu tenho um gráfico de deslocamento do seguidor. Então no eixo vertical eu tenho esse deslocamento que o seguidor vai ter, né, a translação que ele vai ter na vertical. E no eixo horizontal eu tenho o ângulo de rotação da Kami. Como eu tinha comentado com vocês, eu posso colocar tanto em função ao ângulo de rotação da Kami, quanto em relação ao tempo também, né? Se eu tiver a velocidade angular da Kami, né, em rotações por minuto, né, ou radianos por segundo, né, eu posso correlacionar esse tempo com o ângulo, né? Então aqui ele mostrou que ele tem um movimento onde ele tem visivelmente três trechos diferentes, né? Então o ponto inicial, né, que é esse ponto aqui, onde ele começou a traçar o mecanismo, é o mecanismo gráfico, né, do deslocamento. Depois ele tem o ponto A, os que eu estou marcando em vermelho, depois o ponto B, depois o ponto C. Né? Nesse gráfico eu posso ver que ele marcou o gráfico da elevação do seguidor, ou seja, o movimento de subida do seguidor, no caso de um seguidor radial, né, que vai estar transladando na direção vertical, por exemplo. Né? Então eu posso ver que no trecho inicial, nesse trecho OA, o gráfico é uma parábola, né? Ou seja, o seguidor ele está acelerando, né? Ele estava parado, né, no ponto inferior do deslocamento, e ele começou a acelerar, e o gráfico do deslocamento sendo uma parábola, quer dizer que eu tenho, né, a velocidade está variando, e então, consequentemente, eu tenho aceleração. Né? No trecho AB, ele se caracteriza por uma reta inclinada. Se eu tenho no meu gráfico do deslocamento, né, uma reta inclinada, né, o gráfico do deslocamento no tempo, isso significa que a velocidade não está variando. Ou seja, eu tenho velocidade constante ao longo do trecho AB. Tá? Por algum motivo de projeto foi necessário colocar um trecho com velocidade constante. Né? Isso seria uma exigência de projeto. Né? Então, consequentemente, aqui a aceleração é nula, né? Já que a velocidade é constante. No trecho BC é aquele trecho que mostra a desaceleração do seguidor, né? Ele começou a reduzir a velocidade porque ele vai chegar lá no topo, ele tem que parar para poder voltar, né? Então eu tenho uma parábola, né, com a concavidade virada para baixo, né, e mostrando a desaceleração do seguidor até chegar no ponto C, que seria o ponto mais alto, né? Então eu tenho três trechos, cada trecho vai ter um ângulo, né, que eu posso chamar de θ ou beta, né? E tenho também, eu posso analisar em função do tempo, né? Então ele marcou em relação ao tempo, né? Está um pouco apagado aqui, mas seria o tempo T1, T2 e T3. Eu poderia escrever em função do ângulo, um ângulo, por exemplo, beta 1, beta 2, beta 3, tá? E aí, se eu pegar no eixo vertical, né, eu poderia analisar também os deslocamentos que eu teria em cada trecho. Então, no trecho 1, eu teria um deslocamento que eu poderia chamar de S1, né, ou L1, né, o livro vai usar a letra L, tá? No trecho 2, eu teria um deslocamento L2, no trecho 3, um deslocamento L3, e assim por diante, tá? Nós vamos discutir isso mais detalhado mais para frente. E aí o livro começa a comentar o seguinte: vamos supor que eu estivesse trabalhando com esse gráfico e agora eu fosse definir os gráficos de velocidade e aceleração. Então vamos supor que eu pegasse um tipo de movimento que fosse um movimento bem simples, um movimento parabólico de aceleração constante. Tá? É um dos tipos de movimentos que a gente encontra no nosso livro de física, né? Vocês já estudaram. E se eu for tentar aplicar esse tipo de movimento, um movimento parabólico de aceleração constante, quais seriam as características de velocidade e aceleração desse gráfico?
Se eu tenho um movimento de aceleração constante, né, o que eu teria? No trecho OA, né, já que a aceleração é constante, eu teria uma variação da velocidade, né, mostrando como se fosse uma reta inclinada, né? É como se fosse a derivada, né? A derivada de uma função de segundo grau vai ser uma função de primeiro grau, né? A derivada de uma função de primeiro grau é uma constante e assim por diante. Então, a derivada dessa reta inclinada vai ser uma reta horizontal. Então, ou seja, no trecho AB, eu tenho velocidade constante, então ela não varia, né? É uma reta horizontal. No trecho BC, ele está desacelerando, a velocidade está diminuindo, e como é um movimento parabólico de aceleração constante, então ele varia como uma reta, né? Consequentemente, o gráfico de aceleração teria essa cara, né? Esse gráfico com essas linhas marcadas em vermelho. Então, no trecho OA, aceleração constante positiva, depois no trecho AB, aceleração nula, no trecho BC, aceleração constante negativa, tá? O que iria acontecer se eu escolhesse trabalhar com esse tipo de gráfico? A primeira coisa que eu tenho a observar é o seguinte: se eu estivesse trabalhando com esse tipo de gráfico, o que iria acontecer? Vamos pegar um ponto aqui, ó. Vou escolher o ponto A para a gente poder fazer essa análise. No ponto A, o que eu teria aqui? Eu teria uma variação. Vamos analisar como que acontece a variação da aceleração. Então vamos lá. A aceleração teria um valor constante, né, diferente de zero, e quando eu chegasse no ponto A, eu teria que instantaneamente variar essa aceleração para zero. Então é como se eu fosse desenhar o gráfico, como se ele fosse fazer um caminho mais ou menos assim, ó, né? Uma aceleração praticamente instantânea, tá? No ponto B, né, expandindo essa análise nossa, aconteceria uma coisa muito semelhante, né? Ela iria ter que instantaneamente variar de zero para um valor negativo, né, constante. E aí o que aconteceria? Como que eu consigo fazer a aceleração variar tão rapidamente dessa forma? Né? Podem pensar aí um pouquinho. Como que eu faço para fazer uma aceleração que está atuando num corpo, num mecanismo, variar tão bruscamente assim? Né? Quem pensou na palavrinha impacto, né, acho que está indo para o caminho certo. Para a aceleração variar tão rápido, eu só consigo variar isso no impacto, né, um choque, uma pancada, né? Então, ou seja, eu projetar um câmbio seguidor que eu tenho dois mecanismos em contato direto, com acontecendo ao longo do ciclo alguns movimentos que vão gerar impacto nesses mecanismos, não é desejável, né? Então, ou seja, esse movimento parabólico de aceleração constante não é um movimento interessante para a gente usar no projeto de um CAMI, tá? Pensando nisso, né, a gente tem que escolher de forma adequada para evitar que aconteça esse tipo de variação brusca, tá? Na prática, o ideal é eu tentar desenhar o gráfico de posição e de velocidade da forma mais contínua possível, tá? E o gráfico de aceleração, ele pode ter alguma variação um pouco mais brusca, porém não pode ter um degrau como esse daqui, ó, tá? E aí, para quem lembra lá da física, né, que estudou um pouquinho da parte lá de impacto, né, vocês vão lembrar de um parâmetro, né, que é chamado de aceleração segunda, né, ou jerk, que representa a derivada da aceleração. Então, se ninguém lembra desse parâmetro, né, eu vou explicar o que ele representa. Então, vamos falar primeiro desses gráficos, né? Aqui, ó. Se eu tenho um gráfico do deslocamento, se eu derivo o deslocamento, eu tenho a velocidade. Então, a velocidade significa a taxa de variação do deslocamento. Com o gráfico de velocidade, se eu derivar ele, eu vou ter aceleração. A aceleração, então, significa a taxa de variação da velocidade. Se eu tiver um gráfico de aceleração e derivar, né, essa função, essa equação, né, o que vai acontecer? Eu vou ter a taxa de variação da aceleração. Esse parâmetro é chamado de jerk, né, ou aceleração segunda. Se eu fosse derivar esse gráfico aqui de aceleração, o que aconteceria no gráfico do jerk? Se eu for analisar aqui, ó, eu tenho uma aceleração constante. Então, a taxa de variação dela, né, e ela não varia. Então, não tem taxa de variação. Então, ou seja, a derivada aqui, ao longo do trecho OA, vai valer zero. Mas o que vai acontecer exatamente no ponto A?
No ponto A aceleração variou de um valor fixo para zero praticamente instantaneamente. Quanto que vale a taxa de variação da aceleração? Ela vai ser absurdamente alta, né? Tendendo a infinito. Né? Então, no gráfico, eu teria um gráfico aqui ó, com uma linha passando pelo zero, chegando no ponto A, ele tende a infinito. Depois ele volta para zero. Chega no ponto B, ele tende a infinito de novo. Depois volta para zero. Né? Então, esse parâmetro Jerk, né, para quem lembrar e estudou lá na física, vai lembrar que o Jerk ele é um parâmetro que é usado para analisar impacto. Tá? Então, ali, ó, a gente vai então definir então, a taxa de variação da aceleração pela terceira derivada do deslocamento, ou a derivada da aceleração, que também é conhecido por Jerk ou segunda aceleração, como a gente tinha comentado. Né? Esse parâmetro a derivada da aceleração, ele é uma coisa que vai me dar uma característica de impacto. Quando o Jerk tende a infinito, quer dizer que eu tenho impacto. Né? Então, como é que eu faço para garantir que eu não vou ter impacto no projeto da minha Cami? Eu vou precisar de ficar fazendo a derivada de todos esses gráficos? O livro sugere o seguinte: use um dos movimentos que são cadastrados, né, e padronizados para projeto de Camis, que nesses movimentos você vai ter certeza que você não vai ter o Jerk tendendo a infinito, né? Você não vai ter impacto, tá? E aí ele apresenta, né, os movimentos que eu já tinha comentado com vocês, que eu pedi para vocês xerocarem, né, os gráficos desses movimentos, que estão na página 85, 86 e 87 do nosso livro, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, né, essas páginas representam a figura 3.15, 3.16 e 3.17. Estão nessas três páginas, né, do livro. Não esqueçam, né, de xerocar ou imprimir essas páginas para a gente poder aprender a usar na nossa próxima aula, tá? Então é fundamental você ter esses papéis em mãos, primeiro para poder rabiscar o papel, né? E segundo para poder ajudar para não ficar tendo que voltar toda hora nesse slide, né? Então isso ajuda bastante a aprender a usar todos esses gráficos. Então, esses três movimentos, né, vão garantir, se eu trabalhar com esses três movimentos, eu consigo garantir que eu não vou ter o impacto, né, no meu câmbio que eu estou projetando, tá? Se eu usar, obviamente, de forma correta, que é o que nós vamos aprender a fazer. Então, o primeiro movimento é o movimento cicloidal, tá? E aí o livro pegou a equação geral do movimento cicloidal e aplicou essa equação a 6 gráficos diferentes de deslocamento. C1, C2, C3, C4, C5, C6, tá? Os gráficos de deslocamento são esses aqui, ó. Esse é o deslocamento, esse e assim por diante aqui dos 6 movimentos, tá? Se eu derivar a equação desse gráfico, né, eu vou ter a equação da velocidade que representa essa daqui de baixo. Se eu derivar de novo, eu tenho a aceleração. Então veja bem, o que o livro fez? Ele fez uma ajuda muito boa para a gente, né? Ele já derivou a equação para cada uma dessas curvas, para a equação geral do movimento cicloidal, que a gente vai ver logo na sequência, e aplicou para as características cinemáticas cada um desses gráficos. Repare que os gráficos de velocidade e aceleração são diferentes, né? Porque as características cinemáticas da curva de deslocamento são diferentes. Aqui eu tenho uma concavidade de uma parábola com uma concavidade virada para baixo. Aqui já é uma concavidade virada para cima, né? Então, o que eu vou fazer na hora de definir os movimentos do meu seguidor é o seguinte: em cada trecho daquele gráfico que a gente começou a montar, eu vou escolher qual que é o movimento mais adequado dentre todos esses daqui, tá? E aí, obviamente, que eu vou ter que verificar qual que vai encaixar na forma mais correta, tá? Aqui eu já posso ver que o movimento C1 e o C2 geralmente são usados para elevação do seguidor, para ele subir. Já o C3 e o C4 são usados para retorno, para descer, né? O C5 e o C6 vejam que ele representa um gráfico onde ele tem no início uma parábola virada para baixo, depois ela virada para cima. É mais ou menos como se fosse o C1 emendado, por exemplo, no C2, né? Mas não é exatamente a mesma coisa, tá? Cinematicamente falando, né? E aqui, lembrando que se eu usar um gráfico desse, eu estou fazendo apenas um trecho para fazer a elevação completa do meu seguidor, tá? O C6 seria para fazer um retorno, né? E aí repare que para o segundo tipo de movimento, que é o harmônico, né? O movimento harmônico simples, né? Que vocês já conhecem, eu também tenho os 6 gráficos, H1, H2, H3, H4, H5 e H6,
tá? O terceiro tipo de movimento que também pode ser usado é o movimento polinomial de oitava ordem, tá? Esse movimento polinomial de oitava ordem, né, ele foi definido de forma experimental e teve muitos resultados positivos, né, de aplicação de Kami, né, para poder complementar esses dois tipos de movimento. Então ele foi também adotado como um movimento padronizado. Repare que ele é um pouco mais limitado, tá? Ele só tem dois tipos, né, o P1 e o P2. Se eu olhar a equação do deslocamento, é como se fosse os movimentos C5 e C6, né? Ou H5 e H6, onde eu vou fazer a elevação ou o retorno em apenas um trecho, tá? Bom, então vamos ver agora a equação geral desses três tipos de movimento, né? Para a gente poder aprender a usar esses gráficos, né? Primeiro, a equação geral do movimento cicloidal. Foi essa equação geral que o livro pegou e aplicou naqueles 6 gráficos para poder obter as equações, né, do deslocamento para cada tipo de deslocamento, para cada tipo de gráfico que eu tenho aqui, ok? Os gráficos são muito parecidos, né? Muda alguma coisinha nele, né? O gráfico, não, as equações. O principal é o sinal que vai aparecer nela, né? E a representação, né, de cada um dos parâmetros ali. Então vamos entender o que representa cada parâmetro nessa equação. O S é o deslocamento, tá? O deslocamento do trecho que eu estiver analisando, tá? Aqui eu peguei exatamente aquele gráfico que a gente tinha olhado anteriormente, onde eu tinha um trecho inicial, que era um trecho que representava uma parábola, o trecho AB, que é velocidade constante, e o trecho BC, que é o movimento desacelerado. De cara, a primeira coisa que a gente pode falar é o seguinte: o trecho AB é uma reta, né? Então no trecho AB não tem nada que ficar pensando em encaixar algum desses movimentos, porque ele é uma reta, né? Se eu estiver projetando um Kami com esse gráfico, eu vou ter que definir qual movimento que eu vou usar no trecho OA e no trecho BC, porque o trecho AB já está definido, é uma reta, né? É um trecho com velocidade constante, ok? Então vamos supor que eu estivesse interpretando, né, e trabalhando com a equação do movimento cicloidal. Vamos entender melhor a equação geral do movimento cicloidal, que depois eu consigo entender perfeitamente cada uma dessas equações do C1, do C2, do C3 e assim por diante. Nessa equação eu tenho um parâmetro que ele chamou de L. O L vai representar a elevação do seguidor para o trecho. Então vamos pensar muito bem e entender o que significa isso. Então no gráfico eu marquei cada uma das variáveis ali, ó. Como eu tenho 3 trechos, eu tenho 3 L's, né? Eu tenho o L1, que é a elevação que o seguidor teve para o trecho 1. No trecho 1, o disco da Kami girou um ângulo que eu vou chamar de beta 1, tá? É esse ângulo total aqui, ó. No trecho 2, que é o trecho de velocidade constante, o seguidor subiu, elevou L2. L2 é a elevação que o seguidor tem para todo o trecho. E o ângulo que o Kami girou ao longo desse trecho vai ser o beta 2, tá? E assim por diante, né, para os demais trechos. Então o L representa essa elevação. Aqui dentro eu tenho 2 ângulos, um θ e um beta. O beta, eu acabei de explicar o que ele representa, né? O beta é o ângulo de rotação que a Kami vai ter para todo o trecho, tá? Então o trecho 1 tem um ângulo beta 1, o trecho 2 tem um ângulo beta 2 e assim por diante. E o ângulo θ, o que ele representa? O θ é o ângulo variável. Mas como assim um ângulo variável? É o ângulo que vai estar variando de 0 até o respectivo beta, né? Então no trecho 1 ele vai ter o θ1. Aonde que é a coordenada 0 do θ1? É aqui, ó, onde é que eu estou marcando aqui agora, né? O 0 dela começa ali naquele início do gráfico. E o θ1 vai variar de quanto? De 0 graus até o beta 1. Vamos supor que esse trecho aqui valha 30 graus, tá? Então o θ1 vai variar de 0 até 30, né? Se eu quiser saber aonde que o seguidor vai estar, bem no meio do movimento, né? Um ângulo θ igual a 15 graus. Basta jogar nessa equação θ igual a 15 graus, né? O L e o beta não variam, são fixos, né? E aí eu vou achar aonde que o seguidor vai estar, bem no meio do movimento, né? Como se eu estivesse traçando aqui, ó, e representasse a posição dele aqui, ó, né? No deslocamento dele.
e isso vale para qualquer valor de θ, né? Isso vale para os demais também, né? Então, vamos supor aqui, ó, no meu trecho AB, o beta2 é o valor total. Vamos supor que o beta2 vai valer 50 graus, por exemplo, né? O θ2 ele vai variar de 0. Onde que é o zero do θ2? O zero do θ2 começa aqui, ó, no ponto A, que é onde começa o trecho 2. E o θ2 vai variar de 0 até 50, que é o valor do beta2, tá? E a mesma coisa para os demais ângulos, tá? Então a gente entendeu o que representa cada um dos parâmetros aqui, né? Características importantes desse movimento. Primeiro, é um movimento que permite repouso, tá? Não sei se vocês repararam lá no gráfico, nos gráficos, né? O que significa, né? Lembrando aí, se vocês estudaram lá na física, o que significa repouso? Aqui eu já coloquei o que isso representa, né? Cinematicamente falando, repouso é quando eu tenho velocidade igual a zero e aceleração igual a zero no mesmo instante de tempo. Isso que significa repouso, né? Então, se eu olhar nos meus gráficos lá do movimento cicloidal, repare que em algum ponto do movimento eu vou conseguir ter velocidade igual a zero e aceleração igual a zero. No C1, isso acontece lá no início do movimento, ó, né? Já no C2, acontece no final. No final do movimento, velocidade igual a zero, aceleração igual a zero. Tá? No início não, né? No início a velocidade é diferente de zero. Então, em algum momento aqui eu vou ter repouso. Repare que no C5 e no C6 eu tenho repouso tanto no início quanto no final. Tá? Isso é uma característica do movimento harmônico. Desculpa, perdão, do movimento cicloidal. Já o movimento harmônico, que é o próximo que a gente vai ver, é o contrário, né? Nós já falamos sobre isso, né? O movimento harmônico simples é um movimento que não permite repouso. O exemplo clássico, né, de movimento harmônico simples é o movimento de um pêndulo, né? Se você tem um pêndulo ali, um objeto qualquer fazendo um movimento de um pendular, né, de oscilação, esse objeto nunca vai entrar em repouso, né? Porque quando ele chega no extremo do deslocamento dele, por um instante de tempo a velocidade dele vale zero. Mas naquele instante de tempo eu tenho uma aceleração atuando nele. Então a aceleração não é igual a zero, não. Então, característica do movimento harmônico é que ele não permite repouso em lugar nenhum. Pode observar no gráfico que em qualquer lugar que você olhar, em nenhum lugar vai ter velocidade e aceleração simultaneamente igual a zero. Ok? Essa é uma característica, né, do movimento harmônico simples. Tá? E outra característica interessante do movimento cicloidal, que é importante a gente comentar, é que ele tem aceleração nula nos extremos, né? Repare que em todos os gráficos de aceleração ela começa em zero e termina em zero, tá? Comparando com o movimento harmônico simples, né? A equação geral do movimento harmônico simples é bem, né, menor do que a do movimento cicloidal. Nós já trabalhamos com essa equação, né, lá no capítulo 2, quando a gente falou do mecanismo garfo escocês, né? É um mecanismo que é capaz de gerar movimento harmônico simples. Nós deduzimos a equação do deslocamento do garfo escocês, nós chegamos exatamente nessa equação aqui, ó. Só que a nomenclatura lá era um pouquinho diferente, né? O L, que é a nossa elevação, era o R, né? Que era o comprimento da manivela, tá? Mas a equação do movimento harmônico simples é L que multiplica 1 menos cosseno θ, tá? Ela é bem mais simples, né? Características: não permite repouso, né? Como a gente já tinha comentado. E outra característica importante é o seguinte: o movimento harmônico simples ele proporciona menores ângulos de pressão e, consequentemente, menos desgaste. Como a gente já discutiu o que é o ângulo de pressão, né, no câmbio com seguidor de rolete, mas na prática o que a gente pode ver é o seguinte: por que o movimento harmônico simples vai proporcionar menos desgaste? Muito simples, basta a gente olhar no nosso gráfico. Reparem o gráfico da aceleração. Olhem o gráfico da aceleração do movimento cicloidal e do movimento harmônico. Todos os gráficos de aceleração do movimento harmônico, eles não variam mais do que do movimento cicloidal, não varia mais do que do movimento harmônico. O que eu quero dizer? Aqui não tem valores numéricos para a gente fazer essa interpretação, mas observe, no movimento cicloidal, o gráfico da aceleração começa em zero e termina em zero. Então, ou seja, a aceleração varia e volta para o zero. No harmônico, não. Tá? Ou ela começa de um valor fixo e converte para zero,
ou ela começa de zero e vai até um valor fixo. Então, a taxa de variação da aceleração no movimento harmônico é menor do que a taxa de variação da aceleração no movimento cicloidal. Né? A gente falou isso da taxa de variação da aceleração, quanto mais suave ela for, melhor. Então, consequentemente, o movimento harmônico é, digamos, o movimento preferido, né? É o que vai causar menos desgaste para a câmbio, tá? Porém, se eu necessito que o meu seguidor fique em repouso, eu já sei que eu não posso usar harmônico, né? Vai ter que ser o cicloidal que eu vou ter que usar. E muitas vezes é comum eu precisar disso, né? Existe uma exigência de eu manter repouso no meu seguidor em algum instante de tempo ao longo do meu ciclo, tá? Então, por isso que a gente vai estar mesclando, né, esses movimentos. Podendo usar também o nosso movimento polinomial, que a equação do movimento polinomial de oitava ordem, o livro não descreve ela, mas é um polinômio mesmo de oitava ordem, né? Está apresentado aqui na própria figura, né? Repare que na equação do deslocamento é uma equação de oitava ordem, ó, né? Se eu derivo, cai para a sétima, derivo de novo, cai para a sexta, e assim por diante, para o movimento P2, né? Aí você pode perguntar, mas por que esse movimento? Né? Por que um polinomial de oitava ordem? Obviamente que foram feitos testes para todos os tipos de curva, né, e perfis de Kami, né? Esse bendito polinômio de oitava ordem foi o que teve o melhor resultado. Por isso que ele foi utilizado, né? Então, ele é uma mistura do movimento cicloidal com o movimento harmônico, né? Bem grosseiramente definindo, eu posso falar que ele é uma mistura das características cinemáticas do cicloidal com o harmônico. Pode observar o gráfico de aceleração dele, parece que você está misturando metade do gráfico é o gráfico do cicloidal, a outra metade é o gráfico do harmônico, né? É uma característica que ele tem, tá? Só que ele manteve a característica do cicloidal de permitir repouso. Repare que aqui, ó, ele permite repouso no início do movimento, né? Lá no movimento P2, ele vai permitir repouso no final do movimento, tá? Então é isso, né? O movimento polinomial, ele é uma mistura desses dois movimentos, possui uma curva de aceleração assimétrica, né? Como a gente comentou, permite repouso e, obviamente, que vai ter um desgaste, né? Um ângulo de pressão intermediário, né? Então, ou seja, é um movimento que vai desgastar mais do que o harmônico simples, porém, ele geraria menos desgaste do que o cicloidal, tá? Então, o que nós vamos aprender aí na próxima aula é a definir qual dentre todos esses movimentos é o ideal para a gente utilizar, tá certo? E aí a gente vai ser capaz de definir os gráficos de posição, velocidade e aceleração do nosso seguidor, ok?